A avaliação do treinamento é a última etapa do processo de treinamento e desenvolvimento, em que se busca identificar se os objetivos esperados foram atingidos e se os investimentos foram efetivados. Quando o treinamento visa desenvolver aspectos comportamentais, os resultados somente podem ser mensurados ao longo prazo, já que os resultados dos treinamentos para aspectos técnicos podem ser analisados em curto prazo. Sabemos que planejar e executar um treinamento não é nada fácil, assim como avaliar os resultados obtidos durante e posteriormente a ele. Porém, essa avaliação é o que garante que você saiba o que funciona e o que pode ser aprimorado para o próximo. Eu sou a Roberta, da RH Gestor, e nesse vídeo vamos falar sobre como avaliar os resultados de um treinamento e quais são os níveis de avaliação. A avaliação é importante para medir a eficácia do treinamento, para compreender se os objetivos de aprendizado foram alcançados e se os participantes adquiriram as competências e os conhecimentos esperados. Além disso, também é importante avaliar a satisfação dos participantes com o treinamento. Isso ajuda a entender se o conteúdo e a metodologia foram bem recebidos, o que pode influenciar no planejamento de treinamentos futuros. Com base nesse feedback e nos resultados obtidos, é possível ajustar o conteúdo, a metodologia e os materiais de treinamento para torná-los mais eficientes, assim como identificar áreas em que os funcionários ainda precisam de mais desse envolvimento, permitindo a criação de planos de treinamento contínuo ou complementares. Os treinamentos podem ser avaliados de acordo com 5 níveis que podem ser aplicados em sequência para uma maior assertividade, sendo eles: nível 1, reação. O primeiro nível é chamado de reação pois busca identificar aspectos tangíveis do treinamento aplicado, como a percepção e satisfação dos participantes em relação à estrutura física, organização, instrutores, entre outros. O objetivo principal é verificar se os participantes gostam ou não do treinamento e se ele atingiu as suas expectativas iniciais. Se o resultado dessa avaliação for negativo, provavelmente os participantes não estavam abertos à aprendizagem. É importante ressaltar que esse nível se trata de uma avaliação superficial, por isso deve ser complementada com os outros níveis de avaliação. As principais formas de aplicar esta avaliação são por meio de formulários, por meio do registro de observadores, participantes ou ainda por meio de questionários e entrevistas. Nível 2. Aprendizagem. O participante pode ter gostado da estrutura do treinamento, mas para saber realmente se ele assimilou o que foi apresentado, é preciso entrar no segundo nível de avaliação, a aprendizagem. Nesta avaliação, busca-se identificar se o treinando adquiriu o conhecimento explanado no treinamento. Neste caso, o participante deve ser avaliado antes e depois da aplicação para mensurar as competências atuais do colaborador e sua evolução após o período de aprendizagem. Quando os resultados da avaliação final não são os esperados, é importante revisar toda a programação do treinamento para ver onde está a falha do processo de aprendizagem. Em seguida,
o treinamento é aplicado novamente até o objetivo esperado seja atingido. Algumas formas de avaliação da aprendizagem são testes objetivos, exames escritos ou orais do tipo ensaios, avaliação de mudanças de conhecimento, análise de habilidades e tarefas e avaliação de mudança de habilidades. Nível 3. Comportamento. Podemos avaliar se um participante aprendeu o conteúdo conforme ele implementa na realidade do seu trabalho. Para tanto, precisamos estar no terceiro nível da avaliação, o comportamento. Esse nível busca identificar se o treinamento gerou mudanças no comportamento dos participantes dentro do ambiente de trabalho. Neste caso, se o participante não conseguiu demonstrar na prática seus conhecimentos, é preciso verificar quais são os fatores que influenciaram nisso. Para que a mudança ocorra, é preciso que o participante queira mudar, saiba o que tem que mudar, esteja em um local onde o ambiente de trabalho é saudável e favorável a isto. E, por fim, precisa receber uma recompensa pela mudança. A principal forma de mensurar este nível é a avaliação de desempenho. Nível 4. Resultado. Nesta etapa, verifica-se se a mudança de comportamento do participante gerou impactos nos resultados da empresa. As principais formas de avaliar os resultados são por meio de uma pesquisa de clima organizacional, pelo mapeamento de processos, por rastreamento das consequências pós-treinamento, que consiste em comparar os fatores que levaram à criação do treinamento com a realidade atual, e pelos indicadores de produtividade em que são utilizados, indicadores para que possam ser mensurados, tornando mais visíveis os resultados obtidos. Nível 5. ROI. A sigla ROI significa Retorno sobre Investimento. Este é o nível mais difícil de avaliar, porque existem benefícios e custos de treinamento que não são possíveis de serem mensurados. Além disso, nem todos os treinamentos visam resultados financeiros. Um exemplo disso são os treinamentos de emergência, quando é preciso treinar um colaborador para substituir outro que se desligou da empresa. Os benefícios mencionados na fórmula são obtidos através da avaliação de resultados em que os indicadores são mensurados. Por exemplo, o custo de rotatividade inicial menos o custo de rotatividade atual indica os benefícios trazidos pelo treinamento. Se o resultado do ROI foi negativo, indica prejuízo para a empresa, mas se for positivo, indica lucro e incentivo para a aplicação de novos treinamentos posteriormente. Mais que aplicar um treinamento, mensurar seus resultados é indispensável. Mas como fazer isso quando o tempo é inimigo do RH? Sabemos que o RH preza pelo desenvolvimento da equipe e, consequentemente, da organização. Mas para que isso ocorra, é necessário um investimento de recursos e tempo, tanto para capacitar o time, quanto para avaliar os resultados. Com a RH Gestor, você conta com uma universidade corporativa própria para treinar e desenvolver os seus colaboradores, gerir feedbacks e PDIs, além de automatizar todos os seus processos de gestão de pessoas. Aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para saber mais
sobre as soluções da RH Gestor em treinamento e desenvolvimento.